Não, mas a hora se precisar sair, vocês saem, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. O ensino bíblico a respeito da inspiração. Que a gente vai dar uma acelerada agora. A primeira parte é bom que a gente remoe bastante, né? Então vamos lá. Objeções têm sido levantadas contra as teorias da inspiração, partindo de diferentes concepções, com variados graus de legitimidade, independentemente do ângulo de observação da pessoa que as formou. Visto que o objetivo desse estudo é levar o leitor a compreender o caráter da Bíblia, o critério analítico que escolhemos, visa avaliar essas teorias, levando em consideração o que as Escrituras revelam a respeito de sua própria inspiração, né? Então aqui, irmão, esse conceito que a gente está estudando é só em consideração da gente compreender a Bíblia que nós temos na mão, né? A autenticidade dela, né? A inspiração que ela tem totalmente divina, a inerrância da Bíblia, tá? Ela não contém erros. Pastor, mesmo estou falando que nós temos uma tradução da Bíblia, sim, tradução se fala de palavras sinônimas, tá? Então é claro que o sinônimo às vezes vai se perdendo um pouquinho do sentido. É isso que eu estava mostrando para vocês, que o original ele simplesmente abre a sua mente, porque o original está mostrando que realmente Deus estava querendo dizer com o texto. É por isso, é a mesma coisa, irmão, é a interpretação. É por isso que tem, às vezes, hoje nós temos o WhatsApp, né? Às vezes eu prefiro mandar uma mensagem no áudio do que escrita. Por quê? Porque escrita você pode ser mal interpretado naquilo que você escreveu, né? Você, poxa, pastor, está chateado. Então, se eu mandar áudio, a pessoa, na minha voz, na minha tonalidade, ela já vai saber se eu estou chateado ou não, né? Então, se eu mandasse um texto, talvez a pessoa compreenderia. Poxa, pastor, está me chamando a atenção, está brigando, né? Então, mas quando a gente manda um áudio, né, a gente está falando e a pessoa está compreendendo, né, o seu estado emocional, né, de quando você está transmitindo aquela mensagem. Mas quando está escrito aqui, você vai interpretar da sua forma. Até por conta também dos pontos e vírgula, né? Porque às vezes você bota um ponto e não ponto na vírgula, aí quem lê não entende e interpreta. É verdade. Igual uma vez a pessoa me mandou fazendo uma pergunta, mas escreveu fazendo uma pergunta com um ponto de exclamação. Deu ruim. Mas era uma pergunta, mas você compreende que é uma pergunta, né? Porque às vezes fica explícito ali que é uma pergunta. Mas vamos lá. Vamos, aqui a gente vai pegar mais as partes principais aqui. É irmão Edmilson, né? Edmilson e irmã Luzia. No livro aqui, irmão Henrique também, que estão começando, a gente não faz a leitura completa do livro. Por quê? Porque senão a hora não dá de maneira nenhuma, né? Na verdade, qual é o horário do curso aqui? O horário do curso é de 7 às 10, né? Para a gente assimilar bem. Mas existem matérias que a gente freia um pouquinho, às vezes acaba 9 e pouco, às vezes acaba 9 horas, né? Mas tem matéria que não vai dar, tem matéria que vai mesmo, né? Porque é necessário falar, porque senão você sai daqui cheio de dúvidas, né? Então tem matérias que vai precisar a gente ficar aqui, né? Remoer, explicar, né? Reexplicar, porque tem matérias que são complexas, né? São matérias que são fáceis, mas tem matérias que são um pouquinho complexas, tá bom? Então, é só para vocês entenderem. Então, o que eu aconselho sempre aos irmãos? Leiam o livro,
ler o livro antes da aula. Por quê? Porque quando chegar aqui, posso ser que nem aqui agora, vou pular aqui umas páginas. Você leu, poxa, mas eu tinha uma dúvida ali onde que o pastor pulou. Pastor, eu tinha uma dúvida ali na página 89 ou 90, né? Aí eu vou lá na página 90, ver onde que é a sua dúvida e a gente vai tirar a dúvida, né? Porque aqui a gente pega os pontos principais, porque aqui, para a gente não perder tempo, né? Então a gente vai nos pontos principais para a gente aprender mais, a gente ter mais aproveitamento, porque se a gente for fazendo a leitura toda, a gente vai fazer uma coisa corrida aqui, né? E aí a gente não vai aprender muito, não vai extrair muito do conteúdo do livro, tá bom? Então vamos lá. E às vezes ainda tem Os diálogos. Aqui ainda tem pouco. Já viu as aulas de lá? De lá. Então vamos lá. A inspiração é verbal, compreendendo a inspiração divina, a inspiração é verbal. Vamos aqui, a inspiração é plena. Qual é a página? 92. Página 92. A inspiração plena da Bíblia é fato incontestável, porque assuntos vitais como expiação, salvação, ressurreição, recompensas e castigo futuro requerem a direção de um espírito infalível, a fim de se evitar informações que levem ao erro. Inspiração plena significa que toda a Bíblia é inspirada em todas as suas partes. Todas as suas partes são inspiradas. Ué, pastor, mas por que Deus permitiu estar na Bíblia lá que Abraão mentiu, que Davi adulterou? Porque ele não cabe erro de ninguém, né? Isso aí. Porque a Bíblia, ela é usada tanto para toda a escritura é divinamente inspirada por Deus para ensinar, corrigir, redarguir, instruir justiça. Então, ensinamento, tudo que está na Bíblia está ali para nos ensinar. Nem que seja ensinar, não fazer, né? Isso aí, Então vocês vão marcar agora uma resposta do questionário. Tá. Cristo nunca fez distinção entre os livros da Bíblia quanto à sua origem divina e autenticidade. Pastor, só me tirar uma dúvida, chegando agora, mas é um assunto antigo que eu não consigo entender. Sim. Vou ler aqui para entender. A inspiração plena da Bíblia, primeiro. Inspiração é plena. É fato incontestável, porque assuntos vitais como expiação. O Velho Testamento tem muita oferta da expiação. Eu não consegui entender isso aí. Expiação. Expiação é retirar. Vamos supor, é retirar o pecado. Lembra que na arca tinha a tampa do propiciatório? Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá com o sangue do animal, ou com o animal, e pegava o sangue e espargia nas pontas da tampa. Então aquilo, a expiação, quer dizer retirar a culpa. Então eles ofereciam. Quer ver um exemplo? Como que era o sacrifício antigamente? Você tinha que pegar um animal, para alguém que pecasse. Tinha que pegar um animal, não era qualquer animal, não podia ter defeito, não podia ter mancha, tinha que ser um animal puro, e levava ao sacerdote. Era oferta pela expiação do pecado, Então, retirava. Então, o que era isso? Porque tem pessoa que às vezes a gente pega isso e vê isso muito superficial, Os alunos que já ouviram falar isso, mas não era isso. Ele tinha que pegar o melhor animal. Vamos supor, hoje a gente não faz esse tipo de sacrifício, mas imagine aí o seu animal doméstico,
Vamos supor que você teria que pegar o seu animal doméstico, você que pecou, e se pecou, agora você pega lá o seu cachorrinho, o seu gatinho, e vai levar para oferecer em sacrifício. Então, não era simplesmente entregar na mão do sacerdote, está aqui meu sacrifício, não. Era pegar um animal que você levou, aquele melhor animal que você mais gostava, e você colocava a mão na cabeça do animal, posicionava o olho do animal para você e esperava o sacerdote degolar o animal, com o animal olhando para você. Entendeu? Para você entender que o inocente está morrendo para espargir o pecado que estava sobre a sua vida. Então, isso é expiação. Por isso que Jesus, ele é o sacrifício vicário. O que é vicário? Substituto. Jesus está substituindo qualquer oferta, porque o sacrifício dele agora está trazendo para nós a expiação dos nossos pecados. Isso aí. Entendeu? Deu para pegar? Amém. Então, vamos lá. Vocês marcaram, né? Isso. Cristo nunca fez distinção entre os livros da Bíblia, né? Quanto à sua origem divina e autenticidade, né? Enquanto Jesus sempre citava as leis, os escritos e os profetas. Lembra na aula de segunda-feira que nós falamos dessa divisão aí, né? Das leis, dos escritos e dos profetas, a Bíblia, o Antigo Testamento original? A divisão era essa: leis, escritos e profetas. Diferente da nossa hoje, que é vindo da tradução da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, né? Só que a nossa passou por mais traduções, né? Mas a tradução, quando traduz do hebraico para o grego, já traduz com as separações diferentes, né? Então agora o Antigo Testamento original é 24 livros, o nosso é 39. Por quê? Porque segundo e Primeira Crônicas era 1, né? Qual era mais? Primeira e Segunda Reis era 1, Primeira e Segunda Samuel era 1, né? Esdras e Neemias era um livro, né? Então tinha essas diferenças aí. Então, e a divisão nossa hoje é Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores, né? Então essa é a divisão hoje do nosso Antigo Testamento, por causa da tradução da Septuaginta. Então separaram o Antigo Testamento desta maneira, né? Outra coisa que a gente precisa recapitular aqui, que a Bíblia não está em ordem cronológica. É isso aí. Então vamos lá. Mas aplica a expressão palavra de Deus a todo o cânon do Antigo Testamento, mesmo fez os apóstolos. Na verdade, os escritores bíblicos escreveram suas mensagens com palavras de seu próprio vocabulário, porém inspirados e influenciados pelo Espírito Santo. Aí você vai marcar agora. Ele guiou os escritores na escolha das palavras de acordo com a personalidade e o contexto cultural de cada um. Tá? Então, Deus usou cada um de uma forma diferente. Como Ele usa cada um? Né? Se levantar aqui 3 pessoas para profetizar, você vai ver 3 pessoas profetizando de uma maneira diferente, línguas estranhas de uma maneira diferente, gesticular de uma maneira diferente, né? Então, por quê? Deus usa cada um conforme Ele é, né? Então, Deus tem a sua maneira de usar, né? Então, Ele tem cada pessoa, cada instrumento dele, que Ele vai se adequar a cada ambiente, né? Então, tem pessoas que
vão ser úteis na igreja para ensinar, tem pessoas que vão ser úteis na igreja para pregar, tem pessoas que vão ser úteis na igreja para cantar, outros para orar, né? Então, mas serão instrumentos de Deus. Então, voltando aqui, cada um desses homens, Deus usou de uma forma diferente. Então, você vai ver o estilo literário vai diferir um do outro, né? Por isso que essa separação da Bíblia nos ajuda, porque a gente compreende agora, quando a gente vai ler Jó, a gente vai ler Salmos, a gente vai ler Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, a gente já sabe que ali nós temos poesias, né? Porque são livros poéticos, o estilo é diferente, né? Salmos, é claro, a gente sabe que é um inário, são hinos, são cânticos, né? Então, estilos diferentes. Por que um cântico, um inário está na Bíblia? Porque era uma inspiração divina que vinha sobre ele. Tem cânticos ali que são profecia. Está ali, tem um cântico ali, o Salmo 22, vai mostrar a crucificação, o sofrimento de Jesus Cristo, né? Então, ainda que são livros poéticos, mas tem profecia dentro deles, né? Como os livros históricos, tem profecia dentro deles, né? Então, e sem contar outras, né? Existem as simbologias, existem as alegorias que a gente aprendeu em homilética, e quem está chegando agora vai aprender ainda quando estivermos estudando homilética e hermenêutica, tá? Então vamos aqui, eu vou continuar a leitura. Deus deu a palavra e providenciou um modo de garantir a autenticidade da sua palavra, que os homens de Deus haveriam de escrever. Ele não escreveu nenhuma parte da Bíblia. Uma vez escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, em ambas as bandas. Porém, Moisés, quando viu o bezerro de ouro que os israelitas haviam feito, arremessou as tábuas, quebrando-as ao pé do monte. Jesus escreveu uma só vez na terra. Deus, ao dar aos homens o livro divino, escolheu e preparou para isso servos seus, dando plena inspiração pelo Espírito Santo a eles. Cada autor escreveu conscientemente, conforme o seu estilo e vocabulário e a sua maneira individual de se expressar, mas todos sob a influência da inspiração do Espírito Santo. Assim, as palavras como que registraram ou que receberam de Deus foram ensinadas pelo Espírito Santo, né? Então, tem pessoas que entendem, né, pessoas bem leigas, né, entendem que essa ação é como se Deus tivesse tomado eles e tirado a consciência deles para eles escreverem aquilo que Deus estivesse, ou que Deus estivesse conduzindo a mão deles a escrever. Não, nada disso. É como o Senhor nos usa até nos dias de hoje, né? Ele nos usa e nós estamos em plena consciência, sabendo o que estamos fazendo, né? Então não existe isso. Não, o poder foi tanto que eu nem sei o que eu fiz. Não existe, né? Isso aí. Não existe, né? Existe um poder que você não consegue se controlar. Beleza. Perder a consciência jamais. Perder a consciência jamais. Tá bom? Isso, quem faz isso na vida do ser humano são demônios. Né? Demônios, ele tira a consciência lógica do ser humano. Tá? Então vamos lá. Só Jesus. Vamos continuar aqui. Davi, que era rei e profeta, disse: o Espírito de Deus falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. Desta maneira ficou toda a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo. É realmente um milagre. O mesmo Espírito que inspirou Moisés a escrever os primeiros 5 livros da Bíblia, cerca de 1550 anos antes de Cristo,
inspirou também o apóstolo João a escrever o seu Evangelho e as suas 3 epístolas e o Apocalipse no ano 90 depois de Cristo, ou seja, quase 1.700 anos depois, né? Então, 1.640 anos depois que Moisés escreveu o Pentateuco, João está lá na ilha de Patmos escrevendo um livro também livros inspirados pelo Espírito. Todos esses foram escritos na ilha de Patmos. Todos os livros que João escreveu foram na ilha de Patmos. Tanto o Evangelho, quanto as 3 cartas e o Apocalipse. Já próximo à década de 90, tá? Depois de Cristo. Aí vamos aí agora. Essa inspiração plena atinge até as palavras usadas, inclusive a sua forma gramatical. Temos vários exemplos na Bíblia que mostram como a forma gramatical adequada que os autores aplicaram serviu para explicar grandes e importantes doutrinas. Onde Jesus empregou o verbo ser na forma de presente. Eu sou o Deus de Abraão, etc., para provar a real existência de vida após a morte, né? Ou seja, Deus ele está falando que Jesus está falando que ele é um Deus de Abraão. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, né? Então ele está falando acerca de alguém que morreu e não deixou de existir, mas de alguém que morreu e que está na eternidade. Amém? Então vamos lá. Em Gálatas 3,16 vemos como a forma singular do substantivo posteridade foi usada para dar um importante ensino, como a promessa dada a Abraão se cumpriu na pessoa de Jesus. O mesmo pode ver também em Hebreus 12:27, João 8:57 e em muitos outros exemplos. A teologia modernista não aceita a doutrina sobre a inspiração plenária da Bíblia. Eles concordam em aceitar que as ideias ou pensamentos da Bíblia podem ser inspirados, mas que as palavras usadas no texto são um conjunto de autores, os quais estão sujeitos a erros. Outros reconhecem a Bíblia como autoridade em assuntos meramente espirituais, porém, tudo que se relaciona com ciência, biologia, geologia, história, etc., a Bíblia não pode ser considerada uma autoridade. Eles dizem abertamente: errar é humano. Para dar uma aparência de piedade em respeito às coisas de Deus, eles dizem: a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é. Infelizmente, essa crítica materialista contra a veracidade da Bíblia tem se espalhado. A falsamente chamada ciência faz com aqueles que a professem se desviem da fé. Aí vocês vão marcar agora. Para os crentes convictos da sua salvação, que vivem em comunhão com Deus e sentem a operação do Espírito Santo em suas vidas, esta crítica não gera problemas. Eles simplesmente rejeitam terminantemente qualquer afirmativa contrária à Bíblia. Bom, então, os crentes convictos, por quê, irmãos? Qual é a minha regra de fé? É a Bíblia. Porque eu sei que eu sou salvo? Pela Bíblia. Porque eu sei que existe eternidade? Por causa da Bíblia. Porque eu sei que existe inferno? Por causa da Bíblia. Então ela é a minha regra de fé. Então esses materialistas, o que eles querem achar aqui? Um pretexto para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque ela foi escrita por homens, né? E que receberam uma inspiração divina de Deus e que escreveram com as suas palavras. Por isso, a gente cita, tem erros.
não é erro da parte de Deus. Existe erro de quê? De conhecimento, de ciência, né? Sim, que nem a gente citou o fato do sol, né? É um erro olhando? Né? É um erro, mas não anula a inspiração divina, não anula de maneira nenhuma a inspiração divina, porque o autor escreveu aquilo que ele compreendeu e Deus aceitou, né, aquilo que ele estava vendo e que ele descreveu, que o sol parou e ponto, irmão, né? Se a gente não estudasse, né? Se a gente não tivesse hoje a compreensão pela ciência, que é a Terra que faz o movimento de rotação e translação, né? O que a gente diria? Que o sol parou. Né? Porque é o que a gente vê. Lembra quando a gente era criança? Ô mãe, o sol está me seguindo, a lua está me seguindo, né? Porque a gente via a lua se movimentar, como a gente vê até hoje, né? A gente não vê a Terra, a gente vê os elementos se movimentarem, tá bom? Então vamos lá. Rejeitamos toda a crítica contra a Bíblia, porque Jesus considerou as Escrituras como a palavra de Deus, e o apoio dele vale mais que as ideias afirmativas de quem querem que seja, né? Se Jesus confirmou a Bíblia, quem é o homem para dizer que ela não é a palavra de Deus? O próprio Jesus citou, né, o Antigo Testamento por várias vezes. Rejeitamos a crítica modernista contra a veracidade da Bíblia, porque seria uma ofensa contra Deus, que é perfeito, afirmar que a sua palavra contém erros e mentiras. A Bíblia afirma: a lei do Senhor é perfeita, é provada, e fiéis são todos os seus mandamentos. A palavra da ciência também nunca é a última palavra. O que hoje se afirma em nome da ciência, amanhã outros a desfazem. O grande teólogo alemão Alois constatou em uma de suas obras que no ano de 1850 os críticos contra a Bíblia apresentaram 700 argumentos científicos contra a veracidade da Bíblia. Hoje, 600 desses argumentos já foram deixados por descobertas mais atualizadas. O que a Bíblia afirma é como uma rocha que não muda por causa das ondas do mar que se lançam contra ela. Não queremos trocar a nossa fé na palavra de Deus, levando em conta homens que consideraram a sua sabedoria mais que a de Deus, e sim que a nossa fé se apoie não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aí vocês vão marcar agora. Negar a inspiração plena das Escrituras, portanto, é desprezar o testemunho fundamental de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos apóstolos. Tá? Então, irmãos, seja sincero, né? Vocês podem ser sinceros. Alguém tem dúvida acerca da Bíblia Sagrada, dela ser a palavra de Deus? Alguém? Não, né? Nós não temos, né? Porque se um dia nós tivermos, pode ter certeza que a gente deixa de ser crente, a gente deixa de servir a Deus. E é isso que o diabo luta, né? Porque o que o diabo luta? Ele luta para tirar a nossa fé. Então, quando ele tira a fé, ele tira a nossa base, né? Então, por isso que Judas, quando escreve sua única carta, né, sem capítulo, sem nada, ele vai dizer assim: filhinhos, batalhemos pela vossa fé,
né? Porque eram dias difíceis, eram dias de lutas, eram dias de atrocidade, eram dias que os cristãos eram mortos, cruelmente, torturados, né? Se você for ver como cada discípulo morreu, né? Se você for ver a história da igreja primitiva, como os crentes daquela época morreram, os imperadores eram maus, né? Eram pessoas tenebrosas, eles inventavam objetos de tortura para torturar os crentes, né? Existia um touro lá que era de aço, de ferro, eles colocavam o crente ali dentro e acendiam as brasas e deixavam o crente ali cozinhando dentro daquele touro, né? Então eram dias terríveis, porque isso tudo era para tirar o que? A fé. Então por isso que Judas está dizendo para eles: batalhem, lutem pela vossa fé, porque, irmãos, não era fácil ter fé naquele tempo, não era fácil. Você está em casa, daqui a pouco você chega a notícia: ó, a família do vizinho aqui foi pega, e já foram levados lá para a arena, vão ser devorados por animais ferozes. Você, amanhã pode ser a minha, né? Só tinha uma opção: negar a fé. Então eram dias difíceis, né? Não era fácil, né? Era perseguição, né? Perseguição não é isso que as pessoas falam, não, que a irmã olhou de cara feia, que a irmã não gosta, que o pastor implica, que o pastor persegue. Perseguição não é isso. Perseguição era isso que eles passavam, isso era perseguição, né? Então a gente precisa ter essa compreensão, tá? Então, graças a Deus, a gente crê que a Bíblia é a nossa bússola, a nossa regra de fé, aquilo que vai nos conduzir para a eternidade. Amém? Vamos lá, irmãos, agora, só para a gente encerrar. A inspiração atribui autoridade. A inspiração atribui autoridade. O termo escritura, conforme se encontra em 2 Timóteo 3,16, refere-se principalmente aos escritos do Antigo Testamento. Há evidências, porém, que os escritos do Novo Testamento já eram considerados a escritura divinamente inspirada por volta do período em que Paulo escreveu 2 Timóteo. 1 Timóteo 5,18 cita Lucas 10,7. Quer ver? Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18. Ainda não li nenhuma referência hoje com vocês. Capítulo 5, verso 18. Pode ler. Não darás a boca ao boi, debulha, digno é o meio do seu salário. Ok? Então, isso foi o ensinamento de Jesus lá em Lucas, capítulo 10, verso 3. Então, aqui, ainda que o cânon do Novo Testamento ainda não estava completo, né, mas já era tido como escritura divinamente inspirada o Evangelho de Lucas, tá? Que Paulo aqui faz menção, tá bom? Então já existia escritos do Novo Testamento já prontos, né, já terminados, que já eram tidos como escrituras divinamente inspiradas por Deus. Mas a maioria dos apóstolos que escreveram, né, eles citavam o Antigo Testamento como escritura. Quando eles se referiam à escritura, na maioria das vezes eles estavam se referindo ao Antigo Testamento, tá bom? Até porque
na época deles, o cânon do Novo Testamento não estava completo, tá bom? Então, para quem não assistiu ao anterior, o cânon é a regra que eles usaram para escolher os livros totalmente inspirados por Deus. Nós aprendemos na aula anterior que existem livros apócrifos. O que são livros apócrifos? Existem alguns livros, como Evangelho de Tomé, Apocalipse de Paulo, e são livros que foram escritos verdadeiramente por eles. Então, por que eles não compõem a Bíblia? Porque não são totalmente inspirados. Ali não contém, na sua totalidade, a palavra de Deus. Então, se tivesse um capítulo, 2 capítulos, que não tivesse inspiração divina, né, então esse livro fora rejeitado. Né? Então, na Bíblia da Igreja Católica, certo? Esse não. Né? Existem outros apócrifos. Tá? Mas os que estão na Bíblia da Igreja Católica é Tobias, é Baruque, primeiro e segundo Macabeus, é Judite. Esses livros compõem a Bíblia Católica. Né? E mais 2 capítulos de Daniel, mais um capítulo, eu acho, de Esther, né? Tudo compõe na Bíblia Católica. Nosso Daniel tem 12 capítulos. 12 ou 13? É 12, né? 12 capítulos. O deles tem 14. 14 capítulos. Então é tipo assim, esses livros que não são totalmente inspirados, é tipo assim, Deus usar eu para entregar uma profecia, Deus fala assim, vai até aqui. Aí você vai lá, encher o linguiça e vai falar. Isso aí. Isso mesmo. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vocês vão pular 2 parágrafos, onde está escrito repetidamente. Acharam aí? Achou? Repetidamente. Foi a página. Página 96. Repetidamente. Isso. Repetidamente, não marca não, ainda não. Repetidamente os profetas iniciavam suas mensagens com a expressão: assim diz o Senhor. Aí vocês marquem agora. Jesus também ensinou que a Escritura é a inspirada palavra de Deus até em seus mínimos detalhes. Mateus 5,18 diz assim, Jesus falando: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Né? Então Jesus está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Né? Que não pode tirar nada daquilo que está ali na Escritura. Ok? Irmãos, é até aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Exercício. Não. Eu tenho uma curiosidade. Sim. Você falou do sol que o sol parou, na verdade a terra se moveu, foi a interpretação que teve. João teve lá a visão da cidade santa. Mundo de jaspe, ruas de ouro. É simbologia? Não, na verdade eu creio que ele viu literalmente. Ou foi assim, pela revelação do mundo? Foi assim um prazer. Já passou o gosto de estar vendo aquilo ali e escreveu dessa forma. Não. É igual a trombeta, tá? Eu já. Por quê? Falei curiosidade, na verdade. Isso é bom, isso é bom. Eu vi pessoas dizendo que isso é uma simbologia, não vai ter som da trombeta. Isso não vai existir. Da mesma forma que não existe
luz de ouro, luz de jaspe e assim vai. Então, o que acontece? O Apocalipse ali, ele é bem complexo, né? Então, existe vários teólogos que interpretam de diversas maneiras diferentes o Apocalipse, né? Principalmente no termo do arrebatamento da igreja, né? Você vê muito isso hoje. Há aqueles que dizem que a igreja vai passar pela tribulação, outros dizem que a igreja não vai passar, né? Que é o ensinamento nosso, né? Que a gente ensina que a igreja ela é arrebatada antes da tribulação, né? Por quê, irmãos? Porque a tribulação é exatamente isso, é um período de castigo, né? É o período que Deus estará punindo a terra. Então, que exemplo a gente tem disso? Lembra lá quando ele destrói Sodoma e Gomorra? Abraão vai orar o quê? Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor destrói a cidade? Não, por causa dos 50 eu pouco. Então, o período de tribulação é o período de castigo, que as trombetas vão tocar, as taças vão ser derramadas, né? É um período que Deus vai estar punindo a terra, né? Então, Deus não puniria a igreja junto com a terra, né? Então, tem várias, mas eu creio que a visão que ele teve hoje, né? Eu creio que, na minha concepção, foi literal, né? Ele viu realmente, né? Ele teve aquela visão. Possa ser que Deus tenha mostrado aquilo, né? E possa ser que o cenário seja diferente. Possa ser também o quê? Porque existe a Nova Jerusalém que ele viu descendo do céu. Então a gente precisa entender o céu e a Nova Jerusalém. São coisas diferentes, né? E outra coisa que a gente... Porque ali, Apocalipse, ele é bem minucioso. Se a gente for entrando, a gente vai aprofundando. Ele fica dentro, tá? Fica doido. Dizer, mas o assunto não precisa aprofundar. Não, beleza. Pode me corrigir, fica à vontade. Mas é só uma curiosidade. Não é com dúvida. Você escuta uma coisa, escuta outra. Não, hoje em dia é verdade. Então, eu sempre acredito que existe uma religião. Literal. É literal, sim. Isso aí. Então, mas são coisas que são literais. Porque muita gente fala, isso aí. Verdade. Obrigado. Nada. Alguém, irmãos, mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? Você teria ouvido? Não? Então, agora eu vou perguntar. Vamos lá. Questão de número 6. Vocês estão conseguindo fazer o questionário? Estão conseguindo fazer? A Luzia, né? Depois que eu gravar, não esqueço mais não. É certo dizer que diaconisa, irmã Luzia, a questão de número 6. É incerto dizer que letra A, correto. Cristo fez distinção entre os livros da Bíblia quanto à sua origem divina e autenticidade. Então, está incerta por quê? Porque Cristo não fez, irmãos, essa distinção. Né? Então, muito bem. Se você quer essa de marcar incerta, sempre é uma pegadinha, né? A gente precisa prestar muita atenção. A questão de número 7. É correto afirmar que, responda para nós, diaconisa Mariana. Dado? Isso, correto. Certinho. O Espírito Santo guiou os escritores na escolha das palavras de acordo com a personalidade e o contexto cultural de cada um. 8. Nesse aqui não tem nenhuma da prova não, tá? É da prova? Não tem nenhuma da prova nesse questionário. 8. É incerto dizer que, responda para nós, Diácono Cláudio.
É a Bíblia. Jesus também ensinou que a Escritura não é inspirada. Jesus também ensinou que a Escritura não é inspirada. A palavra de Deus tem seu meio da palavra. Ok, correto. 9. Os crentes convictos da salvação rejeitam terminantemente qualquer afirmativa contrária à Bíblia. Responda para nós, Henrique. Você vai responder essa aí? Já está aí, né? Correto. Negar a inspiração plena das Escrituras, portanto, é aceitar o testemunho fundamental de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos apóstolos, certo ou errado, Diácono Haroldo? Errado, irmãos. Então, irmãos, vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Então, semana que vem não temos aula, tá? Então, só na outra, daqui a 15 dias que vamos ter aula, ok? Aí vamos estar orando agora. Eu vou pedir nesse momento que a diaconisa Cirleia faça sua oração. Depois a gente vai estar interpretando a resposta. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor amado, por mais uma aula, Senhor, por mais um dia de ensinamento da Tua Palavra, Deus. Espírito Pai Santo. querido, muito obrigado pela vida do Teu Filho, Senhor, que sempre está aqui de bom coração, Senhor amado, para nos ajudar, Senhor amado, usado por Ti, Senhor. Ah, Deus querido, muito obrigado pela vida do Teu servo, Pai, a vida de cada aluno, Senhor amado, que aqui estamos aprendendo mais de Ti. Pai, despede o Teu povo em paz, Senhor da glória. Pai, livra dos acidentes, Senhor, livra dos homens sanguinários. Pai querido, Deus amado, que ao chegar nas suas casas, Senhor, Pai querido, que venha, Senhor amado, encontrar tudo da santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Cristo, a rica e doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre, todos digam amém. Vai encerrar, irmãos.